Agora, entraremos no modelo conceitual correspondente a estas aplicações. Veremos os diferentes tipos de telas necessários para desenvolver uma aplicação para Smart Devices, os objetos que as implementam e seus relacionamentos. Aqui, podemos ver os diferentes tipos de telas necessários para desenvolver uma aplicação para Smart Device. O primeiro que vemos é o menu. Essencialmente, contém itens que correspondem às principais opções oferecidas ao usuário. Pode ser mostrado tanto como abas, que é o utilizado no caso de nossa aplicação, esse é o padrão do iPhone, mas também podemos mostrá-lo como uma tabela, que é o padrão no Android, ou como uma lista, que é o valor padrão do iPad. Voltaremos a este ponto mais tarde. Aqui temos uma lista de elementos para trabalhar. Isso é análogo ao conceito de trabalhar com os dados de uma transação. A maneira de apresentar as informações da lista é configurável. O essencial é que nesta tela, de forma pré-determinada, se inclui uma opção para inserir, onde a tela de Detail é chamada com esse modo. E é estabelecido que ao fazer tap em um elemento da lista, automaticamente se chame no modo Display a tela de Detail. A partir da tela de detalhe de um elemento no modo Display, é permitido visualizar as informações detalhadas do elemento selecionado pelo usuário a partir da lista, embora também possa ser acessado diretamente. Se nesta tela é desejado permitir as operações de edição, então também haverá neste ponto um layout para edição. Aqui vemos o layout de edição, que é usado quando queremos fazer as operações de edit, delete ou insert. Aqui é visto como exemplo a chamada do modo edit. Finalmente, temos painéis que fornecem toda a liberdade para desenhar o layout sem estrutura pré-estabelecida. Neste caso, o desenvolvedor deverá implementar o layout e programar o comportamento a partir do zero. Neste exemplo, vemos a tela de visualização das conferências, cujos dados serão obtidos através de um Data Provider. Para implementar essas telas e suas funcionalidades, temos três objetos. Menu for Smart Devices, que implementa o menu. Work with for Smart Devices. Este é um objeto e um pattern, 2 em 1. Ao contrário do Work with for Web, não é um arquivo de instância a partir do qual se criam objetos que implementam o típico trabalhar com os dados de uma transação, mas sim um objeto que inclui dentro dele essas espécies de subobjetos, aqueles que implementam as telas de list e de detail, com todas as suas seções ou abas. Geralmente, este objeto estará associado a uma transação, mas o fato de ser um objeto que pode ser criado a partir da caixa de diálogo de criação de objetos lhe dá a flexibilidade de poder criar todas as suas telas list e detail do zero, carregando as informações de onde você queira. Panel for Smart Devices. São análogos aos Web Panels. Também são análogos a qualquer uma das telas de list ou de cada seção do detail do Work with for Smart Devices. A diferença é que são criados a partir do zero. Então, o desenvolvedor tem a liberdade absoluta de colocar e remover o que deseja e carregar os dados da base de dados ou de qualquer outro lugar. Aqui, indicamos como o objeto Work with for Smart Devices encapsula o list e o detail. E no nível deste último, as telas de exibição das informações gerais e relacionadas, e a tela de edição das informações gerais. Para chamar cada um dos três, list, detail no modo de visualização, detail no modo de edição, a sintaxe é a que é mostrada, tomando como exemplo o pattern Work with for Smart Devices aplicado à transação do speaker. Para o caso de edição, a invocação é sempre indicando a operação insert, update, delete. Voltaremos a esse tema mais tarde. O objeto Menu for Smart Devices consistirá essencialmente de itens que especificam as ações que serão oferecidas ao usuário. Cada uma delas corresponderá a um evento em que se programa a quem invocar como consequência da escolha do item. Ao inserir cada ação, automaticamente será aberta a janela Select Objects, para que possamos escolher o objeto que queremos chamar como resultado dessa ação. Automaticamente, ficará programada a invocação nos eventos, que, claro, podemos modificar. Pode haver muitos objetos Menu for Smart Devices dentro da aplicação, quantas vezes se precise utilizar um menu. Ao contrário das aplicações web, que permitem vários pontos de entrada a partir de URLs, as aplicações para Smart Devices, que estarão instaladas no dispositivo, têm um único ponto de entrada. O ponto de entrada deve ser um objeto main e, geralmente, ser um menu. Portanto,
um objeto Menu for Smart Devices. É por isso que os menus for Smart Devices, por padrão, são objetos main. Embora cada plataforma tenha seu padrão, podemos escolher que os itens de menu sejam mostrados em forma de tabela, que é o valor padrão dos telefones Android, na forma de tabs, que é o padrão de iPhones, onde a área central aparece carregada com o objeto chamado pelo primeiro item, no nosso caso, painel Today, ou na forma de list, o padrão dos tablets. Para modificar o comportamento default, há uma propriedade do menu for Smart Devices que permite selecionar um desses três valores, Table, Tabs ou List. É a propriedade Control. Partindo da transação Speaker, aplicar-lhe o pattern Work with for Smart Devices resultará na criação de um objeto desse tipo, que apresentará uma estrutura hierárquica que implementa tanto o List como o Detail. O desenvolvedor poderá personalizá-lo trabalhando diretamente em suas telas, como podemos ver nas páginas a seguir, adicionando ou removendo níveis, ou até mesmo eliminando o list ou o detail, ou removendo ou adicionando sections a este último. Ao aplicar o pattern à transação de um nível speaker, podemos ver que aparece um nível que corresponde a esse nível da transação, com a estrutura hierárquica mencionada. O detail consiste em várias seções. A general corresponde às informações desse nível da transação, e uma seção para cada tabela da base de dados com informações diretamente subordinadas, neste caso, a das conferências nas quais o speaker participa, onde se encontra desenhada a tela de list que vemos em execução, tela da direita, no nó list do Work With, e onde a tela de visualização do detalhe da informação geral de um speaker, no nó Section, General, do nó Detail, em modo View. E a tela correspondente às conferências daquele speaker, no nó Section, Session, correspondente aos dados da tabela subordinada a speaker. Por último, onde está implementada a tela que permite as operações de edição? Aquela que acessávamos, por exemplo, quando fazemos tap no ícone de update da tela de View. Também está no nó Section, General, mas escolhendo a tela de Edit, do combo inferior. Ou seja, para a Section, General, temos dois layouts independentes, mesmo que sejam inicializados com exatamente os mesmos atributos, o layout da tela de View e o layout da tela de Edit. Para implementar um painel do zero, como o das listas de conferências, temos um objeto que se parece em tudo com qualquer um dos nós do Work With. A diferença, em relação ao Work With aplicado a uma transação, é que enquanto as telas do Work With já aparecem inicializadas, o painel estará completamente vazio, não possui nenhum tipo de lógica associada. Neste painel, em particular, podemos ver como o desenvolvedor inseriu no layout um grid com variáveis, que será carregado no evento load com os resultados retornados por um data provider.